Então vamos à palavra. A palavra diz assim, ó. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo, que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro insistiu: ainda que seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Meus irmãos, servir a Jesus, estar com Cristo nos momentos bons, é tranquilo. É tranquilo. Imagine Pedro ali, Jesus já abrindo um pouco mais o coração para eles, dizendo: olha, o pastor vai ser ferido, o pastor vai ser ferido, as ovelhas não vão compreender, vão ficar dispersas. E Pedro, ele começa ali a argumentar que jamais ele iria abandonar o Senhor, jamais. E o que o Espírito Santo falou comigo? Que nós, na verdade, só nos conhecemos nas tribulações. Às vezes nós tomamos atitudes que jamais iríamos tomar em um tempo bom, em um momento bom da vida. Agora, quando as lutas vêm, nos afligem, as dificuldades que passamos, acaba revelando qual é realmente a estrutura que nós temos, o que está dentro de nós, o que está dentro de cada um de nós. Eu vejo que nos últimos dias, não só nos últimos dias, eu acho que está mais evidente agora, que a maior luta que o ser humano trava, na verdade é contra ele mesmo. Às vezes nós pensamos que a nossa maior luta é contra Satanás. Eu sei que a Bíblia fala que nós lutamos contra Satanás, que ele é o nosso adversário. Só que, meus irmãos, eu vou falar algo para você. O diabo não trabalha para que venhamos fazer a vontade dele, e sim a nossa. Para pensar nisso. E sabe o que acontece? Nos momentos difíceis da vida, nós não queremos fazer a vontade de Deus. Nós queremos fazer a nossa vontade. Quer ver? Eu vou te dar alguns exemplos. Vamos entender que você teve uma semana maravilhosa. Que semana abençoada. Aí chega no sábado, você tem um ADR com a sua esposa. Houve uma situação e você tem ali um momento difícil no casamento. Sabe qual que é a primeira vontade que some do nosso coração? É de estar aqui, na igreja. E é aí que muitas das vezes nós escolhemos a nossa própria vontade.
de não estar na casa do Senhor, de não ouvir uma palavra que pode mudar a nossa vida, que pode nos ajudar, que pode nos fortalecer. Eu sempre compartilhei com os irmãos que nos momentos mais difíceis que você passar, que nós venhamos passar, é os momentos que a gente precisa estar aos pés de Cristo, e não de longe, seguindo de longe. Sabe, meus irmãos, o nosso Senhor, Ele verdadeiramente é o nosso amigo. Se tem alguém que, se você dobra os joelhos e você fala: Jesus, estou precisando de você, estou precisando do Senhor, Ele vem. Sabe qual que é a diferença dos seguidores de Cristo para os seguidores dos artistas desse mundo? Que os seguidores dos artistas do mundo, geralmente os seguidores não têm contato com o artista. O artista não vem sentar na sua mesa, conversar com você. Então você segue ele de longe. Só que os seguidores de Jesus, quando você está na mesa, e você está com o seu coração quebrantado, e você fala: Senhor, estou precisando da sua ajuda, na hora Ele vem, e Ele vem falar com você, Ele vem falar conosco. Sabe, meus irmãos, você sempre vai travar uma luta muito grande contra a sua carne. A sua carne, a sua vontade, a nossa vontade vai ser, na minha ótica, a maior barreira para você estar aos pés de Jesus. E Deus me deu uma frase ontem que eu quero compartilhar com vocês. Entenda, por favor. O que nos aproxima de Jesus é a nossa renúncia, mas o que nos afasta de Jesus é a nossa vontade. Entenda, por favor. Às vezes nós caímos nessa ilusão: não, o diabo quer que eu faça a vontade dele. Não, o diabo ele trabalha para a gente fazer a vontade nossa, a nossa vontade. Vontade de ficar em casa, vontade de revidar, vontade de dar o troco na mesma moeda, vontade de fazer birra. Eu não vou, o pastor vê que eu não vou. Não, meus irmãos, não é para mim que você mostra, é para quem? É para Deus. Às vezes, alguns irmãos pensam que a gente fica promovendo evento para encher a igreja. Não, meus irmãos, esses eventos, eles são evangelísticos, eles são para o reino dos céus, e eles são para o nosso deleite espiritual, para a gente crescer, para a gente aprender. Quem está compreendendo, faz assim. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. É difícil vencer a si mesmo? É difícil. Eu vou falar para você, é difícil. E quem concorda comigo faz assim: é complicado, não é? Às vezes a gente fala: eu não vou, aí o Espírito Santo: você vai, aí você: não vou, e aí você decide a quem você vai dar ouvidos, ou ao seu eu, ou ao seu humano, ou à voz do Espírito Santo. Eu tive uma revelação na palavra a respeito dos dois filhos que vão trabalhar na vinha. Esses dias atrás eu compartilhei com os irmãos lá em Itapetininga a atitude deles. O Senhor fala a respeito dessa parábola para demonstrar quem é realmente que faz a vontade de Deus. E Ele dá o exemplo dos dois filhos que vão trabalhar na vinha. O pai fala assim: você vai hoje trabalhar na vinha? O primeiro filho fala que vai. Mas o que acontece? Não vai. O segundo filho, ele fala assim: você vai trabalhar hoje na vinha? Não vou. Só que ele acaba mudando de ideia e ele vai. Meus irmãos, é tão simples, mas é tão poderoso. Você quer saber se você está na direção certa? Quando você está trilhando um caminho que você está contra a sua vontade. Quem está entendendo faz assim.
Meus irmãos, isso é profundo demais. Quando eu estou caminhando por um caminho que eu estou contra a minha vontade, você pode ter certeza que você está fazendo a vontade de Deus. Porque dificilmente quando a gente caminha por um caminho que nós estamos fazendo a nossa vontade, o Senhor não estará, Ele não vai estar ali, porque não tem renúncia. Meus irmãos, o Evangelho, ele é renúncia. Às vezes nós pregamos para os irmãos, compartilhamos com os irmãos e muitos não entendem. Por que nós não buscamos as bênçãos em primeiro lugar? Porque nós entendemos que elas acompanham a nossa vida. Então como que eu vou buscar por algo que eu sei que se eu estou em Cristo, elas vão me acompanhar? E elas vão chegar nos momentos certos, que Deus sabe que é a hora certa. Não adianta a gente brigar com o Senhor, não adianta a gente fazer chantagem com Ele, porque se o Senhor não fizer eu também não faço. Não, Deus, Ele é Pai, e todo pai sabe o momento certo de entregar algo para o filho. Só que a gente cai em um sentimento que nós já estamos preparados. Estamos preparados para receber, o Senhor pode entregar, o Senhor pode confiar. Aí o Senhor olha para a gente, não vou dar não, porque você vai se perder com isso. Quem está compreendendo faz assim. E aí, meus irmãos, o que acontece? Pedro, ele fala, não, nada vai impedir, eu vou estar ao seu lado, nem que seja necessário morrer. A Bíblia diz assim, e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde haviam reunido os escribas e os anciões. Aí no versículo 58, preste muita atenção, a Bíblia diz assim, Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E o que Pedro tinha dito para Jesus? Ainda que for necessário morrer por ti, eu vou estar junto. Mas naquele momento ele já não estava mais junto, ele estava longe. Meus irmãos, por que será que Deus Ele escolheu um homem que não é perfeito para começar a igreja? Porque nós não somos perfeitos. Só que nós podemos aprender com o erro dos nossos pais. Por isso que tudo está escrito. Olha o que o Espírito Santo falou comigo. Nos momentos de tribulações da vida, de perseguições, muitos acabam seguindo Jesus de longe. Como assim, pastor? De longe. Não querem aproximação com os irmãos da igreja, não querem estar no ambiente da igreja, não querem sustentar as lutas e dificuldades por causa de Cristo. Mas, meus irmãos, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, que nos amou, que sofreu, que padeceu por mim e por vocês, por todos nós. Sabe, eu gostaria que você, que nós, todos nós aqui, refletisse a respeito disso. Por que nos momentos bons nós estamos ao lado de Jesus, fazendo 1000 promessas para Ele, e nos momentos de dificuldade, nós apenas estamos seguindo o Senhor de longe? De longe. Lá da nossa casa, do nosso trabalho, às vezes pela live. Não é isso que o Senhor quer. Sabe o que o Senhor espera de nós? É um amor verdadeiro, que realmente a gente
Fale para ele: Senhor, nem que for necessário a gente morrer por ti, mas nós vamos. Esses dias atrás, eu fiz uma comparação para você entender o amor que Cristo espera de nós. E eu vou fazer essa comparação para você entender de novo. Cadê os homens que são casados? Só o pastor Cris é casado? Seu Silvio também. Vou perguntar: seu Silvio, se alguém, o senhor saindo daqui com a sua esposa, vier fazer algum mal, machucar a sua esposa, o senhor vai ficar olhando? Defender. E se for necessário entrar na briga corporal para defender ela, o que o senhor vai fazer? E se for necessário dar a vida por ela? Eita Senhor, você está vendo? Você está vendo? E qual é o amor que Cristo espera de nós? Sabe, meus irmãos, quando tudo estiver difícil, quando tudo estiver complicado, não siga Jesus de longe, mas esteja aos pés dele, porque no barco que Jesus está, nós precisamos estar também. Amém, meus irmãos? É isso que o Senhor espera de nós, é isso que o Senhor espera de mim, é isso que o Senhor espera de você. E aí, para a gente adiantar, vamos lá agora ao versículo 69, por favor. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e disse: você também estava com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo, falando. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi avistado por outra empregada, que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com um juramento: não conheço este homem. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Sabe, meus irmãos, ali Pedro, ele viu quem ele estava sendo. Ali ele conseguiu ver quem era Pedro. Só que, como eu falei para vocês, ele era um escolhido. O Senhor o escolheu. Você acredita que Jesus te escolheu também? Quem que acredita? Pastor, eu creio. Eu também creio. Sabe, meus irmãos, quando Pedro ele cai na realidade de quem realmente ele era, eu creio que aqui ele é curado e ele é transformado em um novo homem. Às vezes é necessário a gente se deparar com essas situações e a gente olhar para nós mesmos e ver quem nós somos, para a gente poder mudar o percurso da nossa vida. Quem está compreendendo, faz assim. Só que o que acontece, quando Pedro viu, ele foi chorar amargamente. E sabe o que acontece muitas das vezes? Nós damos mais vazão para a nossa vontade, pecamos, falhamos e erramos, só que a gente não tem essa atitude de chorar amargamente pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Nós não podemos deixar que o pecado seja algo normal na nossa vida.
Meus irmãos, eu creio que nessa manhã o Senhor quer que nós venhamos refletir a respeito de muitas atitudes que nós tomamos. E sabe o que ele fala? Ele fala assim: não quero você seguindo de longe, eu quero você perto de mim. Amém, meus irmãos? E para a gente finalizar, abra sua Bíblia, por favor, em Marcos 9:34, por favor. Marcos 9:34. Como o pastor Cris falou, o ano está tão fresco, está iniciando. Sabe, meus irmãos, eu creio que Jesus espera de cada um de nós um amor sincero. Pastor, mas é tão difícil. Eu sei, não é fácil. Não é fácil você vencer a si mesmo. Não é fácil você, nos momentos difíceis, permanecer inabalável. É difícil. Mas se o Senhor vê em nós um coração quebrantado, esse choro de Pedro, meus irmãos, revela um arrependimento, um desejo de mudança. Não siga Jesus de longe, siga Jesus de perto. Sabe, o que Ele preparou para mim, para você, para todos nós, vai muito além do que a gente possa até imaginar. Só que é necessário a gente lutar contra si mesmo. E o Senhor diz na palavra dele, então convocando a multidão, Marcos 9:34. Não é não? Então é 8:34. Então tinha alguns irmãos dormindo, né? Brincando. A palavra diz assim, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos. A palavra era para todos, seguidores e discípulos. Jesus lhe disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, essa cruz não tem como se livrar dela. Não tem como. Cristão sem cruz não é cristão. Não é cristão. E aí ele continua dizendo: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. E aí ele continua dizendo: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria uma pessoa em troca da sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Sabe, meus irmãos, esse ano é um ano de aproximação, é um ano que nós precisamos restaurar as nossas alianças e reafirmar os nossos votos com quem? Com Deus. De você voltar à prática daquilo que o Senhor sempre amou em você, daquilo que o Senhor sempre amou em cada um de nós. Então chegou o momento de seguir Jesus de perto, seguir o Senhor lado a lado,
da gente honrar o Senhor diante da nossa casa, diante da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que nós amamos e consideramos. Esses dias eu falei, e é verdade, o Senhor não procura homens e mulheres perfeitas, Ele procura pessoas com o coração quebrantado, homens e mulheres com o coração quebrantado, porque a cada dia Ele vai nos lapidar, a cada dia Ele vai nos estruturar, porque estamos aos pés dEle. Amém? Quem compreendeu a mensagem, faz assim, ó. Eu gostaria de convidar a igreja para a gente orar e buscar a presença do Senhor juntos. Fecha sua Bíblia, por favor, se coloque de pé aí no seu lugar.